Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. Idosos com mais de 60 anos que já foram vacinados com a Coronavac devem tomar ainda uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 para garantir a proteção completa. O alerta foi feito por um dos mais conceituados imunologistas do país, o Dr. Jorge Calil. O médico concedeu entrevista ao repórter Kleber Werneck e defendeu a mistura das vacinas. A dona Zilda exibe com orgulho o comprovante de vacinação. Aos 77 anos, ela acaba de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Diz que agora vai poder voltar a trabalhar e ajudar no orçamento da casa. Eu fazia bico assim nas casas, na igreja, né? E porque o apartamento não é meu, eu tenho que pagar. Aí o meu benefício só dá para pagar ali. E agora, depois de ter tomado a segunda dose, vai poder voltar a trabalhar e ganhar seu dinheirinho? Pelo menos em alguns, não em todos, né? Porque a idade não vai deixar. É para poder ganhar uma graninha. Já a dona Vanilda, de 80 anos, pensa diferente. Ela também acaba de tomar a segunda dose, mas diz que prefere continuar em casa. A gente tem que ficar em casa, é o que eu venho fazendo. Ficar em casa, né? Usando máscara quando eu tenho que sair, né? Só no caso de emergência que eu tenho saído, então a gente tem que se precaver, né? A imunização de idosos ainda divide opiniões entre os especialistas, principalmente em relação à Coronavac. O imunizante chinês foi o primeiro a ser disponibilizado para a população e é o mais usado até agora. O problema é que a proteção da vacina cai muito entre as pessoas com mais de 70 anos. A eficácia global da Coronavac é de 50,7%. Mas para pessoas acima de 70 anos, esse índice cai para 42%. E no caso de idosos com mais de 80 anos, a eficácia fica em 28%. O estudo foi feito pelo grupo Verba Covid-19, que reúne cientistas de instituições nacionais e internacionais. A vacina Coronavac tem se mostrado com uma boa eficácia abaixo de 60 anos e acima de 60 anos, ela tem demonstrado que ela não induz uma resposta imune muito robusta. Isto já foi visto já na fase 2 dos testes da Coronavac. Na fase 3, pela premência de se conseguir os dados, não foi testado suficientemente, assim, tempo suficiente para que nós víssemos a resposta das pessoas idosas. E os indícios que se tem até agora é que realmente cai bastante a resposta imune nas pessoas mais idosas. O imunologista explica que isso acontece porque a Coronavac é feita com vírus inativado, assim como a vacina da gripe. O método não apresenta boa resposta em idosos. A Coronavac ela é produzida com vírus inteiro inativado, morto. Então você não escolhe os alvos, você dá todo o vírus e o sistema imune vai responder. As outras vacinas todas, elas têm como alvo a proteína da espícula, da spike, que é a que se liga na célula humana. Então, o alvo é dirigido. E todas as vacinas que eu digo são aquelas que a gente conhece pelos vetores, seja o RNA mensageiro, seja a proteína com adjuvante, ou seja o vírus não replicativo, que é o caso das vacinas de Janssen e Oxford. E por causa dessa queda de eficácia da Coronavac, o médico acredita ser necessário que pessoas com mais de 60 anos tomem uma terceira dose da vacina, uma dose de reforço, que vai diminuir o risco de morte. Segundo ele, o ideal seria misturar as vacinas para aumentar a proteção. Nós não temos ainda estudos suficientes para que a mistura de vacinas dê uma resposta melhor. Tem vários estudos em andamento e parece que sim, que vão dar uma resposta muito boa. Então, nós vamos observar isso com a prática de vacinação. Mas, teoricamente, não tem problema nenhum de nós misturarmos a vacina. Pode ser até melhor. A recomendação de uma terceira dose gerou polêmica. O Instituto Butantan negou a necessidade do reforço na vacinação. Eu digo a vocês que todos os estudos que o Butantan tem feito, e são muitos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no município de Serrana, no estado do Ceará e também no Chile, mostram que essa vacina tem uma alta eficiência, ou seja, ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, contra as internações e contra os óbitos, em todas as faixas etárias acima de 18 anos, inclusive nos idosos.
Portanto, fiquem tranquilos, a vacina ela é eficiente e nesse momento não existe necessidade de se preocupar com uma terceira dose, como foi propalado aí recentemente. Isso não corresponde aos fatos. O seu Sebastião disse que confia na vacina. Ele também acaba de tomar a segunda dose e diz que, se for necessário, tomará a terceira. Eu tomo se o governo, se as autoridades, a Anvisa, recomendarem, eu tomo. Se for para o meu bem, eu não tenho problema nenhum. O importante é ficar protegido. Para me proteger e proteger aos outros também, para não passar a doença para os outros também. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. E durante a pandemia, a procura por esse tipo de procedimento estético teve um aumento de quase 50% nos 4 primeiros meses de 2021. Nem mesmo a pandemia impediu que a Cristiane fizesse as mudanças tão desejadas no corpo. Recentemente, ela passou por 3 procedimentos: lipoescultura, abdominoplastia e o implante de próteses de silicone. Tenho 3 filhos e depois do terceiro, a pele fica sobrando, e a autoestima não fica tão legal. E eu queria melhorar, eu não conseguia me olhar no espelho e eu queria melhorar isso. Porque veio a pandemia e como eu estaria em casa, estava todo mundo em casa, na realidade, eu teria também à disposição pessoas que cuidassem de mim, Ficaria tudo mais fácil, Você trabalha no computador, você acaba tendo tudo ali propício para uma recuperação mais saudável, Assim como a Cristiane, muitos pacientes aproveitaram esse momento para realizar a tão sonhada cirurgia plástica. Para se ter uma ideia, só no começo desse ano houve um aumento de quase 50% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado. E a justificativa foi justamente a possibilidade de se recuperar do procedimento durante o isolamento social. Conversamos com colegas, inclusive outros cirurgiões ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, eles observaram isso também, e acreditamos que seja por conta do home office. Um impedimento para a cirurgia, às vezes, é o trabalho da paciente, às vezes ela vai dirigindo para o trabalho, ou o trabalho dela era algo que envolvia, por exemplo, uma paciente que vai operar as mamas, é um impedimento, às vezes, os movimentos com os braços, às vezes ela pegar um pouco de peso, tem que ter um resguardo aí no pós-operatório. Então, o home office veio para facilitar essa recuperação pós-operatória. Casos específicos, por exemplo, pacientes que às vezes pegavam aquele dinheiro, aquela economia para viajar, então tudo fechado, muitas vezes aproveitaram aí esse momento para fazer a sua tão sonhada cirurgia. E algumas pacientes, inclusive no meu consultório, relataram que às vezes ela não quer que os outros fiquem sabendo que ela operou, fez uma cirurgia plástica por motivos pessoais. Então, por exemplo, uma rinoplastia, que é algo que é difícil esconder, está no centro do rosto. Então, as pacientes aproveitaram, às vezes, esse momento mais em casa, mais reclusa, e optou por operar. A maioria dos procedimentos cirúrgicos foi realizada em mulheres com idade entre 35 a 50 anos. De acordo com este cirurgião plástico, existem os preferidos e mais procurados por elas. Lipoaspiração, abdominoplastia e as mamoplastias. Realmente elas já são as cirurgias mais procuradas e realmente aumentaram ainda mais nesse período de pandemia, como eu disse, por conta principalmente de estar em casa, Pelo jeito, a pandemia despertou a vaidade em muitas mulheres. Além das cirurgias plásticas, também houve um aumento dos procedimentos estéticos, principalmente os faciais. Um dos queridinhos do momento são as injeções de toxina botulínica, que amenizam as linhas de expressão e as rugas profundas. O Botox é o nosso queridinho, então ele sempre esteve em alta, mas aumentou bastante a procura pelos fiozinhos de sustentação. As pessoas têm começado a perceber uma queda facial, então começaram a procurar um procedimento de maior contorno. E, além disso, ele acaba estimulando o colágeno. Então, ele é um tratamento e tem tido uma procura bem grande aqui com a gente. Você acha que até pelo uso da máscara, você falou aí, o home office, as pessoas se visualizaram, também o uso da máscara, os nossos olhos, nossa testa ficaram mais evidenciados, as pessoas começaram a se importar com isso? Exatamente. A região dos olhos, a valorização do olhar está super em alta, porque é o que a gente acaba mostrando mais mesmo por conta do uso da máscara.
Então, o arqueamento da sobrancelha para valorizar bastante o olhar, a gente consegue fazer com o botox ali também. Dá para colocar até mesmo os fiozinhos com garra para fazer esse arqueamento, então tá bem procurado. Com o clima mais seco e frio, algumas doenças como asma, rinite, sinusite e até resfriados se agravam neste período. E é preciso atenção para que os sintomas de doenças respiratórias não sejam confundidos com os da Covid-19. Por isso, os cuidados devem ser redobrados nesta época do ano. Com o tempo seco e a baixa temperatura comuns nesta época do ano, os problemas respiratórios começam a surgir com mais intensidade. De acordo com essa especialista, a baixa umidade do ar e o tempo frio criam condições para o surgimento de doenças respiratórias. Todas as infecções de vias aéreas são bem frequentes no inverno, pela essa mudança brusca de temperatura, pela essa queda tão brusca, né, desse frio tão intenso que é aqui na nossa região e por ser um clima tão seco, né? Então, rinite, sinusite, a otite, a amidalite, faringite e as bronquites exacerbadas devido a esse clima. E por estarmos vivendo em época de pandemia, é necessário muita atenção para que sintomas de doenças respiratórias, principalmente as alérgicas, não sejam confundidas com a da Covid-19 e vice-versa. Por isso, nessa época do ano, os cuidados devem ser redobrados. Quem teve sequela, né, provavelmente já deve estar fazendo outro tratamento, acompanhamento com pneumologistas, né, a fisioterapia. Então, com certeza, o cuidado tem que ser redobrado, né, porque se tiver algum órgão comprometido, com certeza tem que haver mais atenção. Então, mas essas pessoas que já tiveram Covid e têm sequelas, tem que cuidar mais e manter o contato com o teu médico, com a fisioterapia respiratória ou outros tratamentos que dependendo da sequela, né? Mas então, como enfrentar o inverno com saúde? Confira as dicas da doutora Ana Cláudia. Cuidado com abrir a janela, né? No inverno a gente tem a tendência de manter tudo muito fechado. Então, abrir a janela para arejar a casa, para arejar o ambiente de trabalho, passar pano úmido para tirar a poeira, porque o tempo está muito seco, então está com muita poeira na cidade. Colocar o colchão, o travesseiro para tomar sol. Colocar um umidificador no quarto ou uma toalha molhada para manter o ambiente mais úmido. Lavar as narinas com soro fisiológico para limpar as secreções e não deixar que os germes e os antígenos entrem na mucosa e causem as infecções. Limpar tapete, cortina, colocar cobertor, casacos para tomar sol. Esses são os maiores cuidados que as pessoas devem ter já nesse início de inverno. O número de brasileiros desempregados bateu recorde no primeiro trimestre deste ano. Quase 15 milhões de pessoas estão sem trabalho no país, de acordo com dados do IBGE. A taxa de desemprego registrada nos meses de janeiro, fevereiro e março é a maior de um trimestre desde 2012, quando teve início a série histórica que é medida pelo IBGE. O desemprego no Brasil atingiu a taxa recorde de 14,7%. que representa um total de 14 milhões e 800 mil pessoas sem ocupação no país. Em relação ao último trimestre de 2020, o aumento do desemprego foi de 6,3%, o que dá mais de 880 mil pessoas sem trabalho no Brasil. Para esse economista, o número reflete o agravamento da pandemia de Covid-19 no país e as medidas de isolamento social, principalmente o fechamento do comércio. Quando a gente observava ali 2017, 2018, a gente tinha um cenário de melhora. E aí, com a crise da Covid, a gente voltou a piorar. Então, certamente, ela não só mudou um cenário que tinha já trazido os bons resultados, como também agora acelerou esse processo bastante negativo. E outro dado preocupante da pesquisa é o aumento das pessoas desalentadas, aquelas que até desistiram de procurar emprego. O crescimento desse grupo foi de 25,1%, o que representa mais de 6 milhões de brasileiros, número que também é recorde. O economista afirma que a vacinação é a maior esperança para mudar esse quadro. A política pública mais efetiva, a gente precisa avançar nessa direção. Eu acho que a forma que o Brasil tem
de enfrentar, de fato, a crise sanitária e trazer a economia de volta ao seu crescimento. E não tem outra alternativa. A gente precisa, no curto prazo, ter políticas de apoio, como nós já observamos, ter o cuidado da população, mas para a gente resolver a questão econômica, a saída é a vacinação. Escolas municipais de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, receberam uma leva de celulares apreendidos nos presídios. Os aparelhos vão auxiliar os alunos no ensino remoto. Esses aí só para reciclagem mesmo. 144 aparelhos foram triturados, mas muitos celulares estavam em boas condições. 37 foram entregues para o diretor da escola estadual, Teotônio Vilela. Nós vamos estar entregando os celulares para os nossos alunos que têm uma maior dificuldade, que não possuem aparelhos. Nós vamos estar identificando esses alunos. São alunos do 4º ano até o ensino médio. Nesta segunda-feira foram entregues no total 148 celulares para 4 escolas. Isso aqui é só a primeira leva. Até o final de junho vão ser entregues mais 247 celulares para 12 escolas públicas de Campo Grande. São escolas que já têm um convênio com a Justiça. Os aparelhos foram apreendidos com detentos. Nós aprendemos muitos celulares e conforme vamos aprendendo, nós vamos notificando a vara de execução, tanto da segunda quanto da primeira, que há a possibilidade de fazer mais uma doação. Ainda esse ano? Ainda esse ano. E com a pandemia veio a dificuldade de alguns alunos assistirem aulas online porque não tinham um bom aparelho. Foi aí que surgiu a ideia do Judiciário, Agência Penitenciária e Secretaria de Educação em entregar os bons aparelhos para as escolas. O celular vai quase pronto para uso. São celulares que já estão formatados com as configurações originais e eles são entregues para as escolas sem o chip, Aí cabe à escola ou à família, à comunidade providenciar esse chip e o carregador. E você vai ver ainda nesta edição, analistas prevêem otimismo para o segundo trimestre e melhores resultados com a retomada da atividade econômica no Brasil. E ainda a campanha do governo federal encontra pessoas desaparecidas por meio de DNA. Os detalhes daqui a pouco, até já. Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira das Associações dos Bancos e pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas concluiu que a maioria dos brasileiros demonstrava pessimismo em relação ao crescimento da economia no primeiro trimestre de 2021. Os analistas prevêem otimismo para o segundo trimestre do ano e melhores resultados com a retomada da atividade econômica no Brasil. A preocupação dos brasileiros na pandemia do novo coronavírus não está unicamente na saúde. Muita gente também está preocupada com o orçamento e as finanças. Um levantamento realizado no final do primeiro trimestre deste ano pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, e pela Federação Brasileira das Associações dos Bancos, a FEBRABAN, constatou que muitos brasileiros estavam pessimistas com a economia do país. Esses dados dessa edição que nós estamos comentando agora do Radar, eles foram colhidos no final do mês de março, final do primeiro trimestre. Como eu disse, nós não tínhamos auxílio emergencial, o auxílio emergencial já há 90 dias tinha sido interrompido o seu pagamento, ou seja, isso subtraiu bastante poder aquisitivo das famílias. Deu-se também uma elevação inusual do custo de vida, sobretudo da cesta básica, que é um componente extremamente importante para as famílias de baixa renda, dentro de um processo inflacionário que, como eu disse, pegou a sociedade de surpresa. Ainda nós podemos adicionar como fatores que contribuíram na mesma direção a vacinação que apenas havia iniciado, era muito incipiente ainda, as notícias sobre uma segunda onda da pandemia. Então, era um conjunto de fatores que contribuíam naquele momento substancialmente
para uma elevação do pessimismo da população, que já é, de certa forma, natural dentro do quadro de crise sanitária. A pesquisa ouviu 3.000 pessoas em todas as regiões do país e mostrou que a maioria não acredita na recuperação das finanças pessoais e muito menos na economia ainda em 2021. O levantamento concluiu que, caso a situação financeira melhore, os brasileiros pretendem poupar eventuais recursos financeiros e ainda realizar cursos e viagens, o que se confirma quando perguntamos para as pessoas nas ruas. Investiria. Em quê? Investiria em casa. Compraria imóvel? Sim. Você acha que esse seria o melhor investimento? É. Porque o imóvel cada vez mais está aumentando. Imóvel também empresa. Mais estudos, né? Sempre estudos é muito bom, né? Sempre. Eu começaria a comprar terras, né? E por quê? Quando você investe em terras é mais seguro. Ao longo do tempo, ele tem um retorno maior do que, por exemplo, os títulos em ação. Investiria o dinheiro? Investiria com certeza. Viagem. Prefiro investir em viagem e estudo do que em posse, mesmo sobrando. No final do mês de junho, um novo levantamento será realizado. E segundo o presidente do Conselho Científico do IPESP, que realiza o levantamento, alguns fatores poderão contribuir para um resultado mais otimista, como os sinais de melhora da atividade econômica do país e o avanço da imunização contra a Covid-19. Os sinais de reativação da economia, medidos, né, mensurados pelo IBGE, o próprio papel desempenhado pelo auxílio emergencial que retornou, o avanço do processo de imunização, dando mais segurança, né, um sentimento de segurança para as pessoas que voltam à atividade econômica com todo vapor, digamos assim. Tudo isso promete marcadores, promete percentuais, digamos, melhores. Melhores no sentido de mostrar uma diminuição do nível de angústia da sociedade. A quantidade de pessoas trabalhando em home office continua em alta. Até mesmo na Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande, têm sido anunciadas vagas nesta modalidade. Confira na reportagem de Débora Alves. Jornalista Liana Feitosa trabalha na modalidade home office desde 2018. Na pandemia, a demanda aumentou em quase 70%. Como assessora de imprensa, faz a interlocução entre a empresa para a qual presta serviço e os veículos de comunicação. A pandemia mudou, por exemplo, a dinâmica das entrevistas. Com entrevista por telefone, com videochamada, como nós estamos agora aqui no momento. Aquelas matérias que foram desenvolvidas presencialmente, ou seja, com deslocamento de equipes de comunicação até as empresas, que são minhas clientes, tudo foi feito numa dinâmica diferente. Antes havia uma liberdade muito maior, não havia tanta restrição de horário, por exemplo, não existiam alguns cuidados como o distanciamento, sempre priorizando espaços abertos, né, o uso de máscaras. Para a Liana, independente da pandemia, o home office deve permanecer no país como mais uma alternativa de trabalho, porque representa economia para as empresas e para os prestadores de serviço. Existem trabalhos que podem ser feitos 100% de maneira virtual. Então, isso diminui muitos gastos. É um combustível que você deixa de gastar, é uma hospedagem em outra cidade que você deixa de gastar. E eu posso fechar com clientes do país inteiro, né? Eu posso desenvolver trabalhos de comunicação sem necessidade essencial ou primordial de estar presencialmente na empresa, né? No ano passado, a Funsat ofereceu 70 vagas de telemarketing, com a possibilidade de trabalhar em casa. O requisito mínimo era a internet de 10 megas. Não se exigia experiência. Vendedor externo também é uma alternativa da modalidade remota. 20 vagas na semana passada para vendedor externo a Funsat ofertou nessa modalidade. Evita uma série de situações que o cotidiano nos traz. Por exemplo, o deslocamento, né? Você evita de pegar um transporte, luz, telefone, serviço de copa, enfim, são todos elementos que ao final do mês compõem a questão do custo da empresa. Então, o acesso remoto e o trabalho home office
sem sombra de dúvidas, é de ser levado em consideração pelos empresários. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta após um homem morrer de febre maculosa numa cidade mineira perto de Mato Grosso do Sul. A doença é transmitida por um tipo de carrapato encontrado nas capivaras. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato amblioma, popularmente conhecido como carrapato estrela, que se hospeda em cavalos e capivaras. Daí o alerta. A gente tem todo um ambiente propício, a gente tem a ocorrência do carrapato, ele está no ambiente, e a gente tem, principalmente em Campo Grande, essa proximidade da população com esses animais. O último caso de febre maculosa em Mato Grosso do Sul foi em fevereiro de 2018, em um homem de 34 anos, morador de Campo Grande, mas que costumava viajar com frequência para a área rural de Sidrolândia. No mês passado, um homem de 33 anos morreu de febre maculosa no município de Itaúna, em Minas Gerais, pertinho de Mato Grosso do Sul. A doença tem tratamento, mas é preciso que a pessoa procure um médico logo que aparecerem os primeiros sintomas. A febre maculosa ela é caracterizada por uma febre alta, acima de 39 graus. Ela é caracterizada por uma cefaleia muito forte, tem tratamento disponibilizado na rede pública de saúde. Um dos maiores desafios para quem luta contra a dependência química é conseguir um lugar onde se recuperar. Em Mato Grosso do Sul, são poucas instituições que oferecem tratamento contra as drogas, como é o caso da Fazenda Esperança de Campo Grande. O local abriu novas vagas para quem precisa desse apoio. Jaqueline tem 27 anos de idade e 2 filhas lindas, de 1 ano e outra de 6 anos. Jaqueline começou a usar droga ainda na adolescência, aos 16 anos. Comecei através de sair com as amigas, a fumar um cigarro, a beber. Aí eu fui fazendo uso da cocaína, né? Aí eu fiz uso até os meus 21 anos. E fiquei sem uso até agora o início da pandemia, né? Os primeiros 3 meses. Aí eu tive essa recaída. E a recaída foi quase fatal. Todo dia eu usava, eu não conseguia ficar sem o uso. Aí foi onde eu pedi ajuda para minha sogra e encontramos o Grupo GEV. Jaqueline está na Fazenda Nova Esperança, em Campo Grande, há 6 meses. E a presença das filhas tem sido fundamental para o tratamento. Não consigo ficar longe delas e porque elas têm que partilhar essa experiência, né? Eu tenho que me recuperar e recuperar as minhas filhas. Recuperar o ser mãe, o ser filha. A Fazenda Nova Esperança está em todos os estados do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, tem a unidade na capital só para mulheres e outra no município de Rio Brilhante só para homens. A Fazenda Nova Esperança abriu mais 30 vagas na unidade de Campo Grande e mais 10 vagas na unidade de Rio Brilhante. Todo o tratamento na fazenda é de graça. Vivemos de doação e uma parte da recuperação é financiada pelo governo, um projeto chamado Senapred, né, em que financia uma porcentagem que estão aqui. Elielton trabalha como voluntário na Fazenda Nova Esperança, em Campo Grande. Já esteve aqui em recuperação e conseguiu se livrar há quase 13 anos do vício de álcool e crack. A pessoa só precisa querer. Período de 12 meses, a pessoa fica na fazenda, após esses 12 meses ele sai. E aí é lá que ele vai ter que pôr em prática tudo que ele aprendeu aqui dentro. Na unidade de Campo Grande, 13 mulheres atualmente fazem tratamento contra a dependência química. Estou aprendendo a recuperar a minha dignidade, o meu caráter, a ser uma pessoa melhor, uma ótima mãe. Mas através de você reconhecer o seu problema, você consegue solucionar. O governo federal e outros ministérios parceiros realizam uma campanha para encontrar pessoas desaparecidas. Por meio da doação de DNA, histórias de famílias separadas podem ter um final feliz. O senhor Raimundo Pereira da Silva busca as filhas que não vê há 48 anos. Ele se separou da mãe das meninas e daí o contato foi perdido. As 3 nasceram em Uruçuí, no interior do Piauí. O senhor Raimundo continua vivendo no estado e acredita que as filhas estão no Rio de Janeiro. Em agosto, ele completa 100 anos e gostaria de ganhar de presente o reencontro com a família perdida. Gente, esse é meu pai, ele está com 99 anos. Ele é natural de Passagem Franca, no Maranhão.
Ele se casou com a mulher há muitos anos atrás, teve 2 filhas e tinha uma filha de criação que se chama Marli Moreira Cavalcante. As 2 filhas, as outras se chamam Maria Aparecida e a outra Maria de Lourdes, que foram embora morar com as tias delas no Rio de Janeiro, e ainda criança ainda. A tia dela se chama, como é o nome dela, meu pai? Cecília. Se chama Cecília, a tia dela. Eu sou Raimundo Pereira da Silva. Aí eu quero saber a notícia da Marli Moreira Cavalcante, que levou as 2 meninas para lá, para casa da Cecília. A Cecília é a tia dela. Aí eu quero saber se nós estamos vivos. Se tiver alguém delas vivo, elas me avisar para cá. Eu quero saber. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Parte delas saem de casa voluntariamente e não voltam mais. É uma frase que nos marca muito. Eles falam que eles vivem esse luto diariamente. O luto de todo dia ter a esperança de reencontrar o seu ente querido e não ter uma resposta. Os restos mortais de mais de 3 mil pessoas estão cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos, mas os familiares nunca foram encontrados. O Banco Nacional de Perfis Genéticos existe desde 2013 e é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que agora realiza campanha para encontrar pessoas desaparecidas. O Banco de Localização de Pessoas Desaparecidas, ele contém o perfil genético de pessoas não identificadas. Em sua grande maioria, são restos mortais não identificados, ou seja, pessoas que vieram a óbito, ossadas que são encontradas, para o qual não se tem uma identidade. Então, o material genético desse indivíduo que não é identificado, ele é coletado, processado e inserido no banco. Há também uma pequena quantidade de material genético de pessoas vivas não identificadas, pessoas em asilo ou com algum tipo de doença neurodegenerativa, que não tem mais memória, não se sabe a identidade dessas pessoas ou moradores de rua. Então, o confronto do DNA dos familiares pode eventualmente trazer um resultado positivo. A rede integrada de banco de perfis genéticos conta com 20 laboratórios estaduais e 1 no DF, além da unidade da Polícia Federal. Mas a campanha está sendo realizada em todo o país. Também podem levar aparelhos, itens pessoais do desaparecido. O dente de leite, às vezes os pais guardam essas lembranças, a escova de dente, pente, aparelho de barbear. Então, os próprios itens pessoais da pessoa desaparecida também servem como material para extração do perfil genético. Além do engajamento da polícia nos estados, o Ministério da Justiça conta com a parceria de outras pastas que compõem o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos coordena o comitê em parceria com a Justiça. Também fazem parte os Ministérios da Saúde e da Cidadania. O objetivo é que a campanha seja ampliada e ajude a solucionar desaparecimentos e reunir famílias separadas há décadas. A campanha, inclusive, pode abarcar comunidades internacionais. Existem, por exemplo, comunidades em Israel de crianças brasileiras que foram adotadas ilegalmente na década de 80 e que hoje buscam seus familiares aqui no Brasil. Então, eventualmente, a ideia é expandir essa campanha, expandir essa coleta para pessoas vivas, pessoas que estão em asilos, em hospitais, ou mesmo, como eu falei, essas comunidades no exterior de crianças brasileiras que hoje buscam os seus pais aqui no Brasil. O banco genético também armazena o DNA de criminosos e ajuda a solucionar investigações, como em casos de crimes sexuais. Mas os bancos de desaparecidos e de criminosos não se misturam por questões legais. No site do Ministério da Justiça, há uma página dedicada à campanha de desaparecidos, que conta com um mapa de todos os locais onde as coletas podem ser realizadas, além de outras informações sobre a campanha. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!